Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 8ª e última videoaula de Direito Individual 2 do Trabalho. O nosso tema de hoje é o estudo das estabilidades e das garantias de emprego. Para que a gente possa entender um pouquinho mais dos tópicos que virão a seguir, é interessante que a gente trace uma diferenciação entre os dois institutos que a doutrina vem denominando estabilidades e garantias de emprego. Bom, é sabido que no universo do direito do trabalho, a regra é que é lícito ao empregador dispensar o empregado sem justa causa a qualquer momento ao longo do contrato, desde que arque com as verbas rescisórias que são determinadas não só pela CLT, como até mesmo pela Constituição. Dando aviso prévio, pagando multa de 40% sobre o FGTS, o empregador pode, portanto, dispensar o seu empregado de forma injusta. Estabilidades significam, para o direito do trabalho, que o empregado só pode ser dispensado mediante cometimento de uma falta grave, prevista por aquele artigo 482 que vimos na aula passada. As garantias de emprego, que durante muito tempo foram conhecidas como estabilidades provisórias, também significam que o empregado só pode ser dispensado se cometer uma falta grave. Porém, diferencia-se a garantia de emprego da estabilidade na medida em que a garantia de emprego é determinada por um curto espaço de tempo. Assim, se eu sou estável, pense, por exemplo, no servidor público, aquele em que eu não tenho determinação temporal para a limitação do direito de dispensar de forma imotivada. Quando você pensa em uma garantia de emprego, pensa, por outro lado, em situações transitórias, como é o caso da gestante, do dirigente sindical, sempre que tivermos uma determinação temporal e, portanto, por exemplo, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ou ainda desde o registro da candidatura e, se eleito, até 1 ano após o encerramento do mandato, estaremos diante de garantias de emprego. Apesar dessa distinção teórica ser interessante e relevante para a nossa aula, na prática os senhores ainda vão encontrar súmulas chamando de estabilidade aquilo que é garantia de emprego, usando a terminologia estabilidade provisória, enfim, façam como quiserem, mas estejam cientes de que são dois institutos jurídicos devidamente diferenciados pela doutrina trabalhista. Já que fizemos a diferença, vamos começar pelas estabilidades e vamos ver quais são aquelas que o direito do trabalho imputa como obrigação ao empregador. A primeira delas, prevista pelo artigo 41 da Constituição da República, é aquela estabilidade relativa ao servidor público. Muitas pessoas pensam que ela não é aplicável ao direito do trabalho, mas é bom saber que o empregado seletista concursado na administração direta, autárquica e fundacional é destinatário da estabilidade prevista pelo artigo 41 da Constituição. Aliás, há inclusive súmula a esse respeito, que ressalta, porém, que não fazem jus à estabilidade ainda que contratados pelo concurso público os trabalhadores das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Bom, além da estabilidade do artigo 41, os senhores vão encontrar também na Constituição, agora no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, uma determinação feita à época da promulgação da Constituição. Os trabalhadores que, admitidos sem concurso público, contassem com pelo menos 5 anos de serviço público, na administração, novamente, direta, autárquica e fundacional, se tornariam estáveis no serviço público e foi o que aconteceu. Costuma-se dizer no direito administrativo, inclusive, que existe, portanto, estabilidade no serviço público sem efetividade ou ainda sem que aquela figura seja titular de um cargo de provimento efetivo. Bom, além disso, os senhores vão encontrar a antiga estabilidade decenal no artigo 492 da CLT. Até antes da Constituição de 88, que acabou por banir esse instituto do mundo jurídico, o trabalhador que completasse 10 anos de serviço naquela empresa só poderia ser dispensado por falta grave e ainda mediante o ajuizamento pelo empregador daquele procedimento chamado inquérito judicial para apuração de falta grave. Como eu disse, a Constituição acaba com essa estabilidade, respeitado apenas, obviamente, o direito adquirido, fazendo com que todos os trabalhadores que até então não detinham a estabilidade passem a ser regidos pelo regime do FGTS. Assim, considerando que a Constituição é de 88
e que essa figura já deveria ter pelo menos 10 anos naquela empresa, é possível ainda hoje, em 2010, que a gente tenha por aí estáveis decenais, cujo direito foi assegurado em razão de ter sido adquirido antes do advento da Constituição de 88. Finalmente, é interessante ressalvar que é possível que o empregador, ou até mesmo um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, atribuam estabilidade para os empregados. O professor Maurício, especificamente, faz uma ressalva que eu considero até mesmo bem interessante. Bom, sendo essa estabilidade concedida pelo presidente ou diretor da empresa naquele momento e podendo haver prejuízo aos próximos administradores, seria possível cancelar aquela estabilidade em juízo. Imaginem os senhores, por exemplo, que eu seja eleita presidente da OAB e que acabe por dar estabilidade para todos os trabalhadores daquela instituição, aliás, grande parte deles admitido, inclusive, sem concurso público. Quando eu perco meu mandato e o próximo assume a posição de presidente, ele encontraria uma OAB lotada ou recheada de trabalhadores que, além de estáveis, pertencem aí ao meu grupo particular de, quem sabe, por que não, sabotadores no futuro próximo. Em situações excepcionais, portanto, seria possível cancelar a estabilidade que foi concedida, comprovado o prejuízo para aquela instituição. E essa é a quarta, portanto, e última situação de estabilidade no direito do trabalho. Vimos que eu posso ter, então, para servidor público, no caso do artigo 41, podemos ter também aqueles do artigo 19, que já tinham 5 anos de serviço à data da promulgação da Constituição. Revimos a decenal, embora atualmente não seja mais possível adquiri-la. E, finalmente, a estabilidade garantida por ato do próprio empregador. Bom, agora, consideradas as garantias de emprego, existem várias hipóteses que a gente precisa conhecer um pouquinho mais de perto. E a primeira delas é a da gestante. Os senhores vão encontrá-la garantida também pelo ato das disposições constitucionais transitórias, mas atualmente na Lei do Doméstico, também no seu artigo 4º da Lei 5859 de 72, bem recente, já que inicialmente apenas as trabalhadoras urbanas e rurais gozavam desse benefício. Seja para doméstica, seja para urbana ou para rural, o fato é que desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante. Pontos interessantes e polêmicos acerca dessa garantia de emprego, temos pelo menos 2. O primeiro seria, afinal de contas, o que entender como confirmação da gravidez. O STF entende que a data da concepção, ainda que estipulada por aproximação, seria para nós o marco inicial. Entendem ainda o próprio TST, através da súmula 244, que o desconhecimento desse estado gravídico pelo empregador não afasta da gestante o direito à garantia de emprego. Bom, além disso, fica recomendada para os senhores a leitura da doutora Alice Monteiro de Barros, que destoa em grande parte do que vem entendendo os nossos tribunais e até mesmo da súmula 244, por isso uma boa indicação de leitura. Doutora Alice entende, por exemplo, que se essa gestante for dispensada e não ajuizar a sua ação trabalhista o quanto antes, eventual direito à indenização estará restrito da data do ajuizamento da ação em diante. Não deixem de consultar, portanto, a obra da doutora Alice.